Olha só, deixa eu chamar a sua atenção. Carlinhos já está ali, como eu disse. Carlinhos estava no caminho para cá quando a gente mostrou uma reportagem que cita um pouquinho da história dele. A gente vai rever só esse trecho da reportagem para poder começar o bate-papo ali na outra parte do nosso estúdio. Roda aí. O humorista Carlinhos, conhecido como Mendigo, enfrenta uma briga na justiça com a ex-namorada, a assistente de palco Aline Hauck, por causa do filho Arthur, que hoje tem 2 anos. Carlinhos diz que a Aline não o deixa ver o menino e usa as redes sociais para mostrar indignação. Neste post, ele reclama da lentidão da justiça, diz que não via o filho há 1 mês e nem no dia do aniversário do menino pôde estar junto e entregar o presente. Reclama que tem ordem judicial, mas a Aline não cumpre. Neste outro recado, Carlinhos diz que foi buscar o filho, mas não conseguiu pegá-lo. Ele desabafa, dói demais. Os comentários fizeram com que o pai de Aline, Luiz Carlos Hauck, se posicionasse a favor da filha. Em outra rede social, ele escreve: "Não temos nada contra ele ver o filho, tanto é que demos 1 vez por semana. Ele não quis. A justiça deu a cada 15 dias. Carlinhos rebate: "Gostaria que ela fosse mulher para assumir o acordo que fizemos quando ele nasceu e não cumpriu. Saiba que seu neto precisa de um pai." Luiz retruca: "Pessoal, 3 semanas seguidas o pai do meu neto não apareceu na visita e continua postando que não pode vê-lo. Acreditem, não é verdade." "Nunca deixo faltar nada para o meu filho", retrucou o comediante. Os ânimos começaram a se exaltar. O pai de Aline escreve: "Vê se fica em casa, tem um oficial de justiça te procurando." Após as discussões, Carlinhos pediu desculpas aos seguidores. "Me desculpem o sangue quente, o papelão e o barraco aqui." Essa semana, Carlinhos parece ter levantado a bandeira branca. Neste setor de conciliação, não existem ganhadores ou perdedores, mas apenas pessoas inteligentes tentando resolver os conflitos de forma pacífica. Um trecho da reportagem que a gente mostrou agora há pouco para a gente começar esse bate-papo com o Carlinhos aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Carlinhos. Obrigado. É um assunto bastante polêmico, a gente sabe disso, mas o Carlinhos abriu esse assunto já nas redes sociais. É por isso que a gente até pediu que ele viesse aqui, porque o exemplo dele pode ajudar muita gente a tentar sair dessa situação também, como ele está tentando sair. Dr. José Paulo Laganac, psicólogo, está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre isso. A gente falava sobre a necessidade de pensar sempre na criança, pensar sempre no filho. Especial convite ao Dr. José Paulo Laganac, seja bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado. E o Dr. Nelson Sussumo também está aqui com a gente, advogado da OAB, especializado em Direito da Família, vai falar com a gente também, ajudar a entender o caso do Carlinhos, para você poder entender também o que acontece muitas vezes na sua casa. Carlinhos, a gente acabou de mostrar essa reportagem foi feita ontem, para a gente poder exibir hoje de manhã. Mudou alguma coisa de ontem para hoje? Como é que está a sua vida em relação a essa batalha envolvendo o Arthur? Então, assim, na realidade, o meu advogado, eu até comentei com o diretor do programa, ele não queria que eu viesse, porque a mãe do meu filho já sabia, enfim, eles se preocupam muito com imagem, e eu não sei que imagem eles querem passar fazendo esse tipo de coisa. Meu advogado falou para eu não vir, porque a juíza pediu mais 48 horas, segunda-feira teve uma outra audiência, a gente já tem um acordo aqui, que esse acordo não é cumprido por parte da mãe. E teve uma outra audiência na segunda-feira, porque a juíza falou que entende o meu lado, que vai me ajudar. Ela já sabe o pensamento do pai quanto a isso, o pensamento da Aline e a forma que eles tratam esse caso. Que é simplesmente querendo me afastar do filho. Porque não tem argumento algum para eu não ver meu filho. Eu não quero a guarda, eu não quero que ela seja presa, eu não quero nada. Eu quero simplesmente conviver com meu filho. Ir lá buscar nos meus dias, porque eles acham normal. Se a justiça determinar que eu vou ver meu filho a cada 15 dias, eles acham normal. O que está determinado hoje no seu processo, Carlinhos? O que hoje? Hoje está determinado. A gente fez um acordo, ela assinou perante a juíza, eu assinei, o promotor assinou, os advogados assinaram. Hoje eu vejo meu filho todas as quartas-feiras, podendo ver na terça ou na quinta, com essa condição de troca, porque como eu trabalho com TV, a agenda é muito flexível. Então, esse dia nunca foi trocado, era sempre trocado em benefício dela. Por exemplo, se eu falasse, hoje é terça-feira, eu quero pegar meu filho, ela falava, não, é amanhã. Eu falava, Aline, mas amanhã eu gravo, problema seu. Entendeu? Então, hoje é assim, é a quarta-feira, uma vez na semana, e quinzenalmente ele dorme comigo em casa. Uma noite com você, é isso? Uma noite. Tá. Meu filho está com 2 anos e meio. Faz 5 meses que eu não vejo meu filho. Aniversário eu não vi meu filho. Fiz festa, surpresa em casa, meu filho não foi, eu fui buscá-lo.
Ela sumiu com meu filho, falou que foi viajar, era mentira, ela estava em São Paulo. Dia das Crianças, não vi meu filho. O Natal esse ano era comigo, não vi meu filho. Porque inverte nos anos ímpares e pares. Então, desde quando ele nasceu, eu nunca passei o Ano Novo, nunca passei o Natal e raramente vejo meu filho. E essa quarta-feira, desculpa, mas e essa quarta-feira que está determinada? Quando você vai lá buscar na quarta-feira? Ela não me entrega. Não entrega. Hoje, por exemplo, hoje é quarta-feira, dia de eu pegar. Por isso que eu falei que eu fiquei meio receoso de vir, porque a juíza, no acordo, ela suspendeu a audiência porque não tinha um acordo com ela. E eu falava para a juíza, mas juíza, e no meu caso, como é que eu vou ficar? Entendeu? E a juíza, ela falou, calma que eu vou te ajudar, deu um prazo de 48 horas para a gente tentar fazer esse acordo. Só que ela não quer esse acordo, ela quer o acordo da forma dela. Ela não quer que eu veja na quarta-feira, ela quer que eu veja quinzenalmente. E o que mais me impressiona, eu não estou aqui falar mal de ninguém, tá? Só da postura do pai e da mãe, que são as pessoas assim, são as pessoas que melhores deveriam aconselhá-la, entendeu? Porque são os modelos, né? Os modelos principais para essa criança. Exatamente. Então, eu não quero nada, eu só quero conviver com meu filho, entendeu? Ela fala que eu sou um mau pai, tipo, eu pago pensão, entendeu? Agora pedi redução de pensão também, porque a situação não está das melhores. Mas, enfim, ela tem que saber separar o pai, né? A figura pai, da figura do cara que paga a pensão, o cara que dá presente, o cara... Entendeu? Eu preciso conviver com meu filho. E meu filho está sofrendo alienação parental, entendeu? Pelo fato de estar afastando o filho, já é alienação parental. Eu fui no hospital visitar meu filho esses dias, porque ele internaram, porque a juíza deu uma ordem de busca e apreensão. Então o negócio já está constrangedor, não só para mim, mas para ela, para a família, para o meu filho principalmente. Deixa eu só reforçar uma coisa, você falou, ninguém está aqui para falar mal de ninguém, e é verdade isso. O Carlinhos foi convidado porque o caso dele é um caso que está aberto e é um caso que acontece com muitas famílias por todo o Brasil. Então ele serve de exemplo, sem dúvida nenhuma. Acabei de receber informação aqui da nossa produção que a Aline foi procurada para falar com a gente, mas como o Carlinhos recebeu a orientação do advogado para não falar. De qualquer maneira, Aline, microfones abertos para você também aqui no Hoje em Dia. Se você quiser se pronunciar, se você quiser falar, entrar ao vivo, você tem o microfone aberto aqui. Sem barraco, outro dia. O Vildomar falou que ela não ia entrar. Se você entrar amanhã, ela entra. Mas ela pode participar se ela quiser. A gente tem que deixar espaço para todo mundo. Tudo bem, liga amanhã. Não vai ter briga. Só para pegar o seu exemplo, acho que isso acontece com muita gente que está assistindo a gente agora, no Brasil inteiro. Não importa se é pai ou mãe que tem a guarda, você está 5 meses sem ver seu filho. Aí eles falam que eu vou ver e eu não pego. Eu tenho 30 boletins de ocorrência, que eu vou na delegacia, chamo a polícia, de desobediência. Não é que ela sumiu, é desobediência, é ordem judicial. Quero aproveitar para o Dr. Nelson perguntar para ele o que acontece em casos como esse. O que pode acontecer? Porque muitas vezes as atitudes são tomadas, não importa, mais uma vez, se é do pai ou se é da mãe. O que acontece com a pessoa que está fazendo uma atitude como essa? Porque no caso dele, se ele fez um acordo, esse acordo tem que ser cumprido. Sim. Especificamente não consigo falar no caso dele, né? Por causa do... Tem que analisar, claro. Tem que analisar e também... O pacote. E também tem um advogado, né? Já dele constituído. Mas, em regra, né? No geral, realmente teria que ter algumas precauções para comprovar esse afastamento. Ou seja, no dia que ele vai visitar, como que ele comprova isso? Que ele foi lá e ela não atendeu ou ela não estava lá? Né? Normalmente nós fazemos, comprova uma ata notarial. Né? Pegamos um escrevente em um cartório de notas, levamos junto e ele vai até lá, ele especifica, lavra que ele esteve naquele endereço, em tal data, em tal horário, bate na porta, toca a campainha, chama, não atendeu. Ele lavra tudo isso e isso está comprovado perante a justiça. Mas e o que acontece? E aí poderia conseguir aí uma alteração de guarda ou até uma alienação parental, né, como ele disse. Infelizmente tem acontecido bastante também, tanto é verdade que foi objeto de lei, né, de 2010. Então você vê que acontece bastante para ter uma legislação própria para alienação parental. E na alienação parental, comprovando essa alienação parental, pode perder a guarda, pode perder o poder parental, inclusive, que é o pior, né, para os pais, perde todos os direitos e deveres com a criança. Né, o poder parental. E pode alterar a guarda, inclusive. Doutor, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos entender, então, afinal, quais são os direitos do pai. Um pai que vive a mesma situação do Carlinhos, ou você que tem uma situação parecida com essa e está passando por isso. A gente vai mostrar tudo isso para você. A mesma coisa vale para você entender para a mãe. Em muitos casos, essa situação é invertida. Acontece mais com o pai. A gente acabou de ouvir um juiz aqui falando que normalmente a guarda fica com a mãe, então é mais comum esse tipo de caso envolvendo o pai em busca desse contato maior com o filho. Mas pode acontecer o contrário também. De qualquer forma, a gente vai explicar direito
direitinho quais são os direitos e o que pode ser feito. O que você pode fazer se você enfrenta uma situação como essa? A gente está aqui com 3 convidados, com Carlinhos, humorista, que você tanto gosta, tanto conhece. José Paulo Laganá, que é psicólogo, vai comentar tudo o que está acontecendo aqui com Carlinhos e também o que está acontecendo com você em casa. Você que se separou, você que está passando por esse processo tão doloroso que é a separação do casal e os filhos que estão no meio sofrendo junto com vocês também. Quem mais sofre é a criança, a gente já percebeu isso aqui. O Carlinhos vai dar o depoimento ainda dele sobre o Arthur, como o Arthur está sofrendo com tudo isso também. Novamente, a gente abre o espaço para a Aline, se ela quiser se comunicar com a gente, se quiser falar, o espaço está aberto. Jornalisticamente, a gente tem a obrigação de ceder o espaço para os dois lados. O Carlinhos está aqui, vai falar daqui a pouquinho sobre essa relação com o Arthur também. E o Dr. Nelson, que está aqui com a gente também, que é advogado da AB, especializado em família. Carlinhos, como é que está o Arthur? Você tem notícias dele? Você sabe se ele está percebendo que você não está indo buscar? Porque ele pode estar achando também que você não quer vê-lo, né? Então, assim, nesse caso, o psicólogo, ele deve entender mais do que a gente. Porque, às vezes, eu convivi tão pouco com meu filho, que às vezes eu falo para meus amigos e amigas, né? Eu falei, ele não sabe nem quem sou eu mais. E ela fala isso com orgulho. Tipo, eu fui visitá-lo no hospital, que ela internou, tinha uma ordem de busca e apreensão. Aí eu fui visitá-lo no hospital, porque é só assim para eu ver. Aí subi, teve um estressezinho. A hora que cheguei no hospital, o pai dela entrou. A coisa mais absurda que eu já vi na minha vida foi meu filho chamar o vô de pai. Ele olhou pra mim e falou, esse aqui é meu papai. Eu falei, não, filho, esse aí é seu vô. Seu pai sou eu. Porque eu tenho amigas, assim, mulheres de cantores famosos, de artista no geral, que o artista ele viaja muito, ele grava, ou ele faz show, enfim. E as esposas, elas fazem o quê? Elas incentivam a criança com foto. Olha aqui, o papai vai voltar amanhã, e seu papai mostra vídeo, eu tenho vídeo meu no YouTube. Tem vídeo, a Natália, a esposa da Marrona, faz isso, ele não vive em casa, ele vive mais viajando. Então, ó, esse é o papai, assiste vídeo do papai. Você tem que instigar, né? Você tem que... É instigar que fala? Incentivar, incentivar a criança, ela saber quem é o pai dela, ela ter aquela vontade de ver o pai, de conviver com o pai. E meu filho não tem isso, porque hoje ele chama o vô de pai. Entendeu? Então é uma coisa absurda, assim. Ele falou na minha frente, cortou meu coração de uma forma. Ele olhou pra mim e falou, esse aqui é meu... Ele abraçou o vô pelas pernas e falou, esse aqui é meu papai. Sabe, nem do hospital que ele tava, do plano de saúde que eu pago. Sabe, não é o que eu falo, não é quem paga ou não paga, mas eu passar por uma situação dessa dentro do hospital e ainda colocaram alguns empecilhos pra eu subir no hospital, entendeu? Pra visitar o meu filho. Então, ó, são coisas que a gente passa que a gente tem que agarrar só em Deus mesmo, porque você não tem outra saída. Tem hora que dá vontade de fazer um absurdo, sabe? Porque você não tem saída. Você não tem saída. É o quê? É Deus, porque eu estou tentando. Com a justiça no Brasil, ela funciona, né, doutor? Mas é um pouquinho lenta. Agradecer até a doutora, a juíza do meu caso, que ela está fazendo um esforço tremendo para... Na verdade, ela quer mais apaziguar o negócio do que tomar aquela atitude, né? Que às vezes pode ser uma atitude brusca, assim, pro atual momento. No atual momento, eu quero o quê? Eu quero paz. Não precisa ter paz com ela, com o pai, com a mãe, enfim. Eu estou aqui para paz. Se eles quiserem, bem. Eu quero conviver com meu filho. Eu quero retirar, quero buscar, quero viajar, quero passear, quero ir no shopping brincar com ele. Eu quero, sabe, eu tenho um quarto na minha casa que eu fiz para ele. Ele não dorme na minha casa. Doutor Nelson, como é que a justiça resolve uma situação como essa? O desespero do Carlinhos é o desespero de muitos pais ou de muitas mães numa situação invertida, que não conseguem ter contato com seus filhos e querem ter esse contato. E a gente vê esse apelo dele, eu estou tentando na justiça e não consigo. Tem jeito, tem solução, doutor Nelson? Existe solução, mas o problema é a morosidade. Realmente acaba demorando um pouco, né? E às vezes o juiz tem uma precaução mesmo, né? Uma precaução maior, principalmente quanto à criança, né? Não é, às vezes, os pais, mas sim a criança, porque vai tomar uma atitude mais brusca e acaba complicando a situação da criança, do menor. Então, acaba demorando um pouquinho, mas existe solução. Lá na frente, né, se for tudo do decorrer, vai resolver. Deixa eu aproveitar uma pergunta que o Edu fez agora há pouco, quando a gente estava conversando com o doutor Ricardo, que é juiz, que é essa questão do tempo. Essa pergunta eu faço agora para o doutor José Paulo Laganá, porque a preocupação é justamente essa, é a fase. Com quantos anos está o Arthur? 2,5, acabou de fazer 2,5. Aí a gente tem toda essa questão da morosidade da justiça, a gente sabe que a justiça brasileira é sobrecarregada, são muitos processos, a gente viu os números aqui, a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Agora, como é que fala? Não, só cortando rapidinho, tipo, essa segunda quinzena de janeiro, pelo que está no papel, eram as férias escolares, as férias comigo. Ela sumiu, ela não me entregou. A juíza deu uma ordem de busca e apreensão, eu fui, ela sumiu.
Entendeu? Então, era comigo. Aí agora, na audiência de segunda, ela pediu, tudo bem, eu vou entregar tal, mas eu quero uma fase de readaptação. Porra, como é que a pessoa, toda vez que ela assumir com o meu filho, eu vou precisar de uma fase de adaptação? Pô, adaptação com o meu filho. Entendeu? Então tem umas coisas assim que são absurdas. Entendeu? Por isso que eu quero trazer exatamente o doutor José Paulo Laganá para falar sobre isso. Como é que fica isso, quando esse vínculo é perdido e essa situação, como se conserta isso? Qual é o efeito disso para a criança? É muito sério. Né? O Carlinhos fez uma colocação interessante. Ele falou, eu quero ver o meu filho. Eu quero estar com ele. Mais do que isso, o filho dele, o teu filho precisa de você. Mais do que você precisa dele. Então, o que está tendo uma confusão é o papel dele pai, que é a função pai, e ele, marido ou ex-marido dessa companheira. Deus me defenda, ex-namorado. Então, essa briga é muito comum e as pessoas costumam confundir muito isso. Então, costumam atacar o parceiro ou a parceira, usando a criança, no caso dele já é alienação parental, pelo que ele diz, esse afastamento, escolher o avô, nomear o avô num papel, numa função que não é do avô. Esse menino tem um pai e o pai está querendo participar. Quer dizer, isso é extremamente sério e prejudicial à criança. Você imagina, a criança nasce no ambiente com pai e mãe, são os nossos primeiros modelos. Então, imagina a criança olhando o pai e a mãe nessa confusão, nessa briga, nessa troca de papéis, ela vai crescer repetindo esse modelo. José Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando isso que o Carlinhos falou. Ele está com 2 anos e meio, certo? 2 anos e meio. Uma fase de formação, Sim, isso é prejudicial sim. agora muito para a criança. E depois, quando essa criança cresce e vê o que aconteceu no passado, isso não pode causar um novo trauma essa criança? Sem ela vê, olha, nenhuma. minha mãe fez isso com meu pai, ou meu pai fez isso com minha mãe. Não pode causar um outro trauma depois também? Sem dúvida nenhuma. Porque agora ela não está, ela pode entender alguma coisa, Então, não entender outra. E depois? Ela não entende como nós entendemos, mas ela sente. A criança é um radar assim, de sensibilidade imenso. Então ela está sentindo essa discórdia. Ela está sentindo a não presença do pai. Então isso já está acarretando um problema. Quer dizer, essa criança já vai ter aí, alguns vestígios, talvez, futuramente numa idade adulta, dela ter dificuldade em se relacionar, por exemplo, com uma mulher, com uma companheira. Porque o primeiro modelo dela foi um modelo não adequado. Agora, doutor José Paulo, para as pessoas que estão em casa, passando pelo mesmo que o Carlinhos está passando, como é que o pai, no caso dele, no momento que ele puder ter esse contato com o filho, como que ele deve proceder? O que ele deve falar para essa criança, até para cuidar da cabecinha dessa criança? Então, a primeira coisa é evitar a mesma situação. Jamais. Imagina, é natural que você esteja magoado, é natural. Não, mas eu não guardo rancor. Minha mágoa é assim, ela é momentânea. Amanhã passou. Ótimo. Ontem eu estava assim, inconsolável, segunda-feira. Sim. Hoje eu estou mais tranquilo, entendeu? É que eu falo, nas férias do meu filho, quando eu peguei, eu não avisei para ela, porque ela não me entrega meu filho. Então o que eu fiz? Falei, na minha quinzena, eu vou pegar como fosse um dia normal de semana. Tchau, mandei um recado para ela, ó, as férias quinzenais, a férias quinzenal agora é minha. Ela surtou. Foi lá no outro canal, lá, olha, gente, Carlinhos, devolve o filho. Sabe, inventou um monte de coisa, só que eu já não sou louco de pegar meu filho e sumir, sem, né, eu tenho uma ordem judicial. E eu falava para ela, Aline, o dia que você quiser vir, minha casa está aberta para você. Ela foi 3 vezes na minha casa. Ela subiu, deu banho no meu filho, conheceu o quartinho, levou uma amiga dela. Minha amiga está aqui perto do shopping, pode chamar ela? A Flávia, pode chamar. Vem aqui, brinca com ele. Só que ao invés dela brincar e depois de falar no ouvido da criança, mamãe vai trabalhar e volta, ela ficava gravando. Parece que é prazeroso isso para a pessoa. A hora de se despedir dele, à noite, ela ficava gravando, ó, a mamãe vai embora, não sei o quê, com aquela vozinha mole. E a criança, sabe, geralmente a gente fala, a mamãe vai trabalhar. Sim, sim. A mamãe, entendeu? Ele já entendia isso. Então, quanto menos a criança participar desses conflitos... Uma vez que eu fui buscar ela na casa dela, tava o pai e a mãe na garagem, na parte de cima, filmando meu filho aos berros. Quando eu ganhei e comecei a pegar. É óbvio, é natural que eu vou buscar a criança, ele vai chorar. Tá acostumado com a mãe. Fala, vamos ficar um pouquinho, papai, vamos brincar. Mais tarde, papai traz você, a mamãe vai trabalhar. E ele chorando, e eles filmando em cima da garagem. Parece que é uma coisa prazerosa, que eu não consigo entender isso. Ao invés deles descerem, acalmarem, conversar, sabe? Enfiar na cabeça da criança. Não, mas para eles é uma vitória. O filho não gostar do pai, o filho não está convivendo com o pai. Doutor José Paulo, como fica para a criança isso? Qual é a recuperação disso? Depois tem recuperação, isso vira um trauma para sempre. Como é que fica isso e depois o que será necessário fazer? Vamos acreditar que tudo vai se resolver, vai ficar tudo bem. Eu acredito nisso, quero acreditar nisso. E daqui a pouco vai dar tudo certo. Mas, de qualquer maneira, talvez essa criança precise de uma ajuda.
ajuda essa e outras crianças. Deixei uma pergunta para o doutor José Paulo Laganá, como fica a situação da criança depois de uma situação como essa, de um distanciamento dos pais. O tratamento que é necessário fazer para essa criança para eliminar esse trauma. O que é possível fazer, doutor? Então, eu acho que a primeira coisa para o Carlinhos é, a partir do momento que ele voltar a ter contato com essa criança, né, respeitar bem o time da criança, ou seja, se ela tiver alguma dificuldade em vir com você, vai aos poucos. Quer dizer, ela não sabe o que está acontecendo. Então, ela precisa começar essa relação de novo com você. Mas tenha tranquilidade, porque você é o pai. Essa função é sua e ele vai refazer esse vínculo com você, não tenha dúvida nenhuma. Agora, se a gente tiver casos mais severos, aí é necessária a intervenção de um profissional, de um psicólogo, provavelmente, para tentar medir, mensurar esse dano e aí fazer um acompanhamento para essa criança. Mas é possível, sim, na maioria dos casos, ter uma reversão total e essa criança se adaptar normalmente ao convívio social. Agora, gente, desculpa, eu vou fazer um desabafo. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando de papéis, né? Esse homem é pai. Quer dizer, a função dele não pode ser tirada. Ele tem esse direito. A briga entre você e a tua esposa pode acontecer. Quem? Tua ex-esposa. Pelo amor de Deus. Mas não entrar o filho nesse conflito. Porque para a tua ex-companheira, quem está perdendo é o seu filho, não é o seu ex-companheiro. Esse menino vai acabar tendo sérias consequências que vai sobrar para você também. Quer dizer, não é interessante para ela também. Doutor José Paulo Laganá, muito obrigado pela presença. Doutor Nelson Sussumo, foi muito bom ter vocês aqui. Carlinhos, mais uma vez eu lhe agradeço por mostrar o seu caso, contar o seu caso, porque, como eu disse, ele serve de exemplo para muita gente. Obrigado pela presença. Eu que posso agradecer aqui? Pode. Queria agradecer meu advogado, doutor Marcelo, que está me aturando aí, que eu fico, vai, eu quero, ele, paciência. Agradecer também a doutora Luciana de Paula Simon, que é a juíza do caso, que também está bem tolerante com o assunto. Então, graças a ela, eu acho que não está um pouco mais agravado, ela está segurando um pouco a onda, então acho que daqui um pouquinho vai se resolver. Então, espero. E você que é pai, eu já tentei, já quis várias vezes desistir, porque não é fácil você brigar sozinho, sabe? Então, você que é pai, não desista, porque lá na frente seu filho vai saber, ele vai crescer, ele vai entender os dois lados, então ele vai te agradecer muito. Então, essa é a minha dica que eu dou para você que é pai. Tá certíssimo. Olha, eu quero reforçar aqui o que eu já disse em outro momento do programa, e eu vou dizer isso mais uma vez. Aline, você tem o mesmo espaço que o Carlinhos teve. O mesmo tempo, se você quiser vir aqui, ficar o mesmo tempo, conversar, colocar o seu lado da história, esse espaço está aberto para você aqui no Hoje em Dia. O mesmo tempo que o Carlinhos teve, você também terá. É o seu direito, o direito aberto pelo Hoje em Dia aqui para você.